Oi, pra você que tá vendo. Eu sou o Café, Cafeinuke, como você quiser chamar. Eu tentei gravar esse vídeo antes, ele não ficou bom. Eu me enrolei muito pra falar, então eu vou fazer outro, porque eu acho que é melhor, né? É, o objetivo desse vídeo, dos próximos vídeos, se vierem, eu espero que venham, é basicamente fazer ideias, eu acho. Não fazer ideias, documentar as ideias e as coisas que eu aprendi, porque eu acho que seria legal eu daqui a alguns anos ver esses vídeos, ou talvez, sei lá, mostrar para meus filhos, mostrar para alguém e falar: olha isso, olha o que eu fiz, eu documentei coisas que eu aprendi, isso é radical. Eu acho que ia ser legal. E não só pra mim, eu acho que talvez para outras pessoas que queiram ouvir algo que talvez ajude elas, ou talvez não, porque não é como se eu tivesse muita experiência para falar, não é como se eu fosse muito vivido, mas são coisas que eu aprendi e que, pelo menos ali, quando eu aprendi, fizeram tipo wow na minha cabeça, sabe? Então talvez eu faça wow na cabeça de alguém também, não sei, tomara. E aí eu pensei, tá, se eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso? Vou fazer uma tela preta, vou fazer desenhando no Paint, vou fazer jogando Minecraft. E aí é por isso que eu tô no Minecraft. Eu tinha começado esse mundo no vídeo que não deu certo. E aí eu só vou continuar dele. E tá tudo bem. Enfim, o que eu queria falar era sobre fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acho. Daqui 5 dias exatamente, eu vou fazer outro vestibular. Outro vestibular não, vou fazer o vestibular da faculdade aqui da minha cidade. E eu não vou mentir, eu tenho bastante chance de passar nele. E eu tô feliz com isso, tá? Não me entenda errado, não. Talvez não tenha falado com tanta animação porque são 1h20 da manhã. Mas eu tô muito agradecido por isso, tá? Porque, enfim, é um processo seriado e tal. Aí soma algumas notas de outros anos, enfim. Por conta disso, eu não precisaria estudar tanto. Mas mesmo assim eu estudei porque eu acho que é muito arriscado você simplesmente pensar: ok, eu tenho muita chance de passar, então não vou estudar. Então eu estudei bastante para garantir, porque de 3 vestibulares do ano para essa faculdade, eu não passei nenhum dos 2 primeiros. Então esse é basicamente minha última chance. E aí você, assim, eu acho que qualquer pessoa normal ficaria um pouco ansioso, eu fico ansioso com isso. Mas esse não é o foco. O foco que eu queria falar é que talvez pareça óbvio isso que eu vou falar, tá? Mas não tente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer com não fazer muitas coisas ao mesmo tempo não é tipo assim: ah, você não estuda enquanto você vê TikTok do seu lado, porque eu acho que é meio óbvio que isso não vai dar muito certo, né? É... Por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu tava estudando pra passar no vestibular. Não sei se eu vou passar, tomara que eu passe, meu Deus do céu. Enfim, eu tava estudando pra passar no vestibular, certo? Mas ao mesmo tempo, eu tinha. Eu paguei um curso, que é vitalício, de desenvolvimento de jogos, certo? Paguei o Noni Class, caso alguém conheça. É um curso muito bom, eu tava aprendendo bastante. Só que eu não conseguia continuar no curso se eu tinha que estudar pro vestibular, certo? E aí, infelizmente, eu tive que parar de ver para focar no vestibular, porque eu até tentei um tempo conciliar os dois, só que é muito difícil
você dá o seu 100%, seu 100% não, mas o seu melhor, sabe? E eu sei que aí você não fala o seu 100% não, mas o seu melhor, mas eu vou chegar lá. Porque se você tentar dar o seu 100% em duas coisas, vai acabar que você não vai dar o seu 100% em nada, sabe? Você não vai conseguir fazer uma coisa com perfeição e aí vai acabar que você vai fazer as duas coisas meia boca. E não necessariamente você vai fazer com perfeição, tá? Às vezes você não vai fazer nada com perfeição e tá tudo bem, porque você tá aprendendo coisas novas. Por exemplo, eu queria aprender guitarra também. Eu ganhei uma guitarra de presente de aniversário e eu queria muito aprender a tocar na guitarra. Só que eu não tenho tempo. Na verdade, eu até tenho. Só que esse tempo eu uso quando eu tô estudando. E aí depois eu poderia usar esse tempo para aprender a tocar guitarra? Eu poderia. Só que eu gosto bastante de jogar coisas, eu jogo coisas. Enfim, o que eu quero dizer é, se você vai aprender uma coisa nova, uma coisa que é realmente difícil, uma coisa que você sabe que vai te ajudar se você aprender, eu acho que focar nessa coisa é melhor, sabe? Eu acho não, eu tenho convicção disso, tenho certeza disso, porque eu testei na prática, né? Porque antes eu tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo e claramente não dava certo, tá? Claramente assim, não tava dando certo e eu não tava absorvendo direito o que eu precisava absorver. E aí eu comecei a realmente focar só nos estudos vestibulares e eu comecei a ir melhor nas coisas, surpreendentemente. Uou, eu comecei a aprender mais. Eu acho que isso não era mistério para ninguém. Ou talvez para alguém seja, sabe? Eu acho que é mais por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Talvez alguém aí pense que consegue conciliar duas coisas, fazer duas coisas que são difíceis ao mesmo tempo, sabe? Porque, por exemplo, eu estudo vestibular, mas eu jogo minhas coisas, eu saio com meus amigos, sabe? O ponto não é esse. O ponto é você fazer duas coisas que você precisa. Você, quanto o melhor você focar, melhor, mais atenção você dá, melhor você vai se sair. Eu acho que se você puder, com certeza, né? Porque tem situações que você não pode. Mas se você puder escolher, eu acho que é melhor você fazer uma coisa de cada vez, sabe? Porque uma coisa muito importante é você saber que você tem tempo para fazer as coisas. Tipo, pelo menos eu vou falar, eu tenho 17 anos, certo? E eu tô fazendo vestibular, e eu tava muito preocupado com o vestibular. E eu falei isso na minha aula de inglês. Eita, tá fazendo muito carvão, que isso? E eu falei isso na minha aula de inglês, certo? E o meu professor de inglês virou pra mim e falou: Cara, mas você tem muito tempo. Você ainda tem 17 anos, sabe? Eu pensei, nossa, será que eu tenho tanto tempo mesmo? E ele virou pra mim e falou: Cara, você tem. É muita pressão você ter que escolher coisas. E isso, falando por mim, eu acho que não só com 17 anos, é muita pressão você ser colocado contra a parede e falar escolha dentro de um limite de tempo. Ninguém gosta disso, ninguém se sente confortável com isso, sabe? E infelizmente é uma coisa que a gente precisa fazer. Mas às vezes, mesmo fazendo isso, a gente pode mudar de opinião, a gente pode. A gente tem mais tempo que a gente pensa que a gente tem. Eu, pelo menos, eu achava que eu tinha que fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque quando eu entrasse na faculdade, eu não ia ter tempo de fazer nada, e eu tinha que me adiantar o quanto antes e tal e tal. E talvez muitas pessoas vão falar, nossa, mas você se adiantar realmente é bom, não é? Sim, é bom, só que eu não preciso, sabe? Talvez isso até faça pensar assim, tava me corroendo, sabe? Pensando, nossa, eu tenho que me adiantar, mas ao mesmo tempo eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu acho que a mensagem principal desse vídeo é falar que você tem tempo, sabe? Você tem tempo para fazer certas coisas. Infelizmente para outras nem tanto, para outras situações as pessoas
talvez eu não possa ter tanto tempo quanto eu tenho, talvez eu seja um privilegiado aqui falando de tempo, e você tá aí ouvindo falando, ah, fala assim, seu imbecil, seu idiota de 17 anos que não sabe nada da vida. Tá, uou. Uou. Enfim. Talvez isso aconteça, talvez isso esteja acontecendo agora. E você provavelmente está certo. Mas. Ui, caralho. Como eu falei, às vezes tem alguém aí perdido que ainda não sabe disso, igual eu não sabia. Ou às vezes até pode achar que sabe. Eu tenho. Eita. Eu tive muitas experiências assim de achar que eu sabia alguma coisa até eu perceber que eu, na verdade, não sabia. Eu achava que eu sabia ou eu achava que entendia. Isso me aconteceu muito esses tempos. Acho que é um dos principais motivos de eu estar fazendo isso, é porque isso me aconteceu bastante. E eu acho que as pessoas deviam normalizar isso. Eu nunca vi ninguém falando isso, tipo, falando realmente disso, tipo, que você achava que sabia uma coisa, mas não sabia. Ou às vezes você só escuta alguma coisa e fala, ok, eu entendi. E às vezes você não entendeu. Às vezes você não entendeu realmente, sabe? Às vezes você só absorveu a informação. Isso é muito louco, como o nosso corpo reage a isso, a saber e absorver a informação. Enfim, eu tô me perdendo de novo. Outra coisa que eu quero adicionar a todo esse ponto do tempo e tal. Se você estiver aí estudando, trabalhando, aprendendo uma coisa nova, balé, cozinhar, sei lá, e você estiver dando o seu melhor, o seu máximo, eu quero dizer, todos os dias, alguma hora você vai cansar. Tipo, você pode gostar daquela coisa, você pode amar ela o quanto você quiser, mas ninguém é de ferro. E uma hora você vai cansar de fazer aquilo, sabe? E tá tudo bem. Uma hora você vai cansar, seu cérebro vai cansar. Mas ao invés do seu cérebro ficar cansado disso, é muito melhor você fazer as coisas com mais leveza e ter mais consistência do que você fazer tudo de uma vez e alguma hora ficar cansado e às vezes não conseguir fazer nem 25% do que você estava conseguindo fazer, sabe? Isso é outra coisa que eu aprendi por causa do tempo, de saber que eu tenho tempo, sabe? Muitas pessoas na correria do dia a dia, principalmente hoje em dia, onde, sei lá, o mundo é muito corrido, né? As pessoas esquecem que elas têm tempo para fazer as coisas. E de novo, não tudo, mas as pessoas têm tempo, sabe? E eu acho que era mais isso mesmo. Talvez não seja um vídeo muito produtivo, talvez isso tenha aparecido na sua For You. For You não, né? Olha o feito do TikTok correndo minha mente. Talvez tenha aparecido nos seus recomendados e você tenha olhado e falado, meu Deus, que vídeo tosco, por que eu vou clicar nisso? Às vezes você nem clicou, às vezes alguém passou direto aí, sabe? E nem viu esse vídeo. E eu não vou julgar também, é um vídeo aleatório. Mas pra você que ouviu, que ficou interessado em ouvir bobagem, talvez você já saiba até, mas às vezes você só quis ver até onde eu ia chegar. Muito obrigado, de verdade. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de algum jeito, que eu tenha feito seu dia um pouquinho mais leve, ou enfim, não sei. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. E fica aqui o meu primeiro vídeo sobre coisas que eu aprendi e que talvez ajude alguém. E eu acho que eu vou fazer uma casa aqui. Eu acho que esse mundo vai ser o mundo do bate-papo. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui. Então talvez no próximo vídeo tenha uma casa aqui, ou uma casa bem... Não sei, vou pensar. Enfim, obrigado.